contribuição. E agora, então, vamos ouvir o Luiz Felipe Miguel, que é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, professor titular do Instituto de Ciência Política da UNB, onde coordena o grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades, pesquisador do CNPq e é autor, entre outros livros, dos livros Democracia e Representação, Territórios em Disputa, de 2014, Consenso e Conflito na Democracia Contemporânea, de 2017, e Dominação e Resistência, Desafios para uma Política Emancipatória, de 2018. Então, convido o Luiz Felipe, então, a se sentir aqui à vontade e trazer, então, as suas contribuições para esse debate tão importante. Obrigado, Daniela. Boa noite, em primeiro lugar. Queria agradecer a Elenira, agradecer a Adriane pela organização desse evento. Para mim é uma alegria especial estar aqui nesse auditório, porque eu fiz meu ensino médio no que era a Escola Técnica Federal aqui na Mauro Ramos, certo? Você era egresso. Olha só. Botar você na lista dos egressos. Isso, não era ensino médio ainda, era segundo grau que chamava naquela época. Então eu vivi um bom pedaço da minha vida aqui. E era um momento muito diferente, porque era um momento que a gente estava saindo da ditadura, certo? Então aqui também foi um espaço de efervescência política do movimento secundarista que eu participei. A gente sentia naquele momento que o autoritarismo não ia continuar de pé. E, infelizmente, parece que agora a gente está fazendo o caminho na direção contrária, certo? Que a gente está regredindo, que a gente vive uma espécie de uma transição para a ditadura no Brasil. E isso é muito assustador. E, nesse sentido, quer dizer, o livro que está sendo lançado aqui é uma iniciativa da Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo, no sentido de apresentar uma coleção, é o primeiro volume de uma coleção que vai ser vendida a preço de custo, certo? Com o objetivo de ajudar no debate do movimento popular. Tá? Então, esse é um livro feito, não é para o público acadêmico, e também não é que ele vai dar as respostas, certo? O objetivo é dar resposta, mas alimentar esse debate que a Elenira já adiantou isso, quer dizer, é central nesse momento. Eu acho que a gente tem a dupla tarefa, a gente tem, evidentemente, que agir, certo? A gente tem que resistir, a gente precisa estar mobilizado para garantir, na medida das nossas forças, que o retrocesso seja interrompido e que a gente volte a ganhar terreno no projeto de uma sociedade que é uma sociedade menos violenta e menos injusta, que é a que a gente estava com muita dificuldade tentando construir no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que parar e refletir coletivamente, porque a gente andou para trás tão rápido, em tão pouco tempo a gente perdeu tanta coisa que a gente achou que já estava conseguindo, de alguma maneira, garantir uma forma mais sólida, que a gente tem que parar e pensar o que aconteceu, o que deu errado, por que a gente caiu aqui nesse buraco tão fundo e o que a gente deve ter em mente na hora da gente reconstruir um projeto de um país melhor. Tá? Então a gente tem necessidade desses espaços de diálogo, espaço de conversa, espaço de reflexão coletiva. E a grande questão que eu acho que a gente tem que levar em conta é como foi possível que um governo de centro-esquerda, que era um governo muito cioso dos limites que tinha para a ação política, certo? Então, muitos de nós, eu inclusive, nós nos sentimos incomodados com o que parecia uma timidez desses governos em enfrentar uma série de problemas, mas essa timidez partia de um diagnóstico de que o espaço para a transformação no Brasil era muito limitado por causa da resistência das nossas elites, e mesmo com toda essa prudência que às vezes parecia até covardia, parece que foi demais para a nossa classe dominante, e esse processo foi interrompido brutalmente
como foi com o golpe de 2016. Eu não tenho dúvida, a Elenir já deixou isso claro, mas acho que é importante dizer, o que a gente está vivendo hoje é o passo à frente do golpe de 2016, é um passo atrás, né, pelo processo, é o passo atrás do golpe de 2016. Não existe solução de continuidade, é o mesmo processo. Não acredito que quando o golpe foi dado, eles já estivessem imaginando que o Bolsonaro chegaria na presidência. Eu acho que eles pensavam uma coisa, um verniz mais civilizado. Mas é o mesmo processo que tem como eixo central fazer com que o campo popular, os grupos ligados à classe trabalhadora, ligados aos grupos em posição subalterna, eles sejam afastados do campo político. Não sejam mais aceitos como parte da negociação, do diálogo, como parte da política. Esse é o projeto. Tá? E se a gente for olhar, por exemplo, a gente liga a televisão, ou abre um jornal aí da grande mídia, e a gente vê que realmente eles estão querendo colocar isso. Quais são as alternativas na política brasileira hoje? Tem o Bolsonaro, tem o Mourão, tem o Rodrigo Maia. Parece que isso é o nosso cardápio de opções viáveis. Tudo o que fica um pouco para lá da direita é afastado como algo que não está no campo das possibilidades. Então esse é o retrocesso. Eles querem fazer com que a discussão política fique limitada a esse espaço tão pequeno que vai da direita para muito direita, para direita radical, para direita radicalíssima, para a insanidade de direita, que é quem chegou ao governo. E é importante, a Elina falou isso no final da fala dela, mas que a gente pense que é claro que a gente tem que lutar contra a insanidade que tomou conta do país, mas não basta, certo? Não basta tirar o bode da sala e ficar todo o resto como estava, porque vai ser a gente se acomodar com esse projeto de um país completamente desigual, completamente iníquo. E isso eu acho que é o ponto central. Na minha reflexão, o que a gente tem que tirar como primeira lição dos retrocessos que tem acontecido no Brasil a gente tem que ter claro que a nossa classe dominante tem alergia à igualdade. Ela tem intolerância à igualdade. Um pouquinho assim de igualdade, ela já fica completamente desatinada. Então, o que a gente estava construindo no Brasil não era um país socialista, nem de longe. O que a gente estava construindo no Brasil não era um país capitalista com um regime de social-democracia avançada. O que a gente estava construindo no Brasil era um país que erradicava a miséria, erradicava a pobreza mais abjeta e garantia um espaço pequeno, mais significativo, de oportunidades mais igualitárias para pessoas que vêm de diferentes grupos na sociedade. Isso é um projeto que um liberal clássico assumiria, certo? Dar um mínimo para todos e oportunidades mais ou menos abertas. E isso foi demais, porque a nossa classe dominante, tanto a sua classe dominante local, quanto os interesses dominantes no Brasil, que querem manter o país em uma determinada posição no mundo, não toleram de jeito nenhum. Esse problema, quer dizer, o fato da gente ter uma classe dominante capaz de impor um veto às políticas, uma classe dominante que atravessa o que são as regras colocadas e impõe a sua vontade, isso é claro que não é um problema só do Brasil. Então, eu acho que é importante a gente ter em mente também, essa é uma preocupação de discussão e de esclarecimento que eu acho que é importante, ter em mente que aquilo que a gente sempre aceitou como democracia é, em primeiro lugar, uma redução do que foi o ideal democrático ao longo da sua história. Porque quando a gente pergunta o que é democracia, a resposta primeira que vem é o governo do povo. Mas o povo nunca governou. Certo? O povo não governa em nenhum país do mundo. Sempre são alguns que governam em nome do povo. Então a gente já aceita uma democracia
em que a participação política da maior parte das pessoas é muito reduzida. Formalmente, de 4 em 4 anos vai lá e vota e passa os outros 3 anos e 364 dias obedecendo às ordens daqueles que foram eleitos e pronto. Ou então, o ideal de democracia é o ideal de uma sociedade absolutamente igualitária. Quando a gente pensa nos autores, até o século XVIII, democracia e igualdade eram usados como sinônimos pelos pensadores políticos. A ideia de que a gente poderia ter uma sociedade democrática com algumas pessoas muito ricas e um grande número de pessoas muito pobres era inadmissível. E a gente se adaptou a uma democracia com desigualdade. Então já é essa limitação. Mas, por outro lado, a democracia, tal como ela se constituiu no mundo ao longo do século XX, que a gente chama de democracia liberal, ela é um regime que está baseado num certo equilíbrio entre, de um lado, as maiorias que têm o poder do voto, então elas vão aprendendo, com o passar do tempo, a fazer os seus interesses serem ouvidos por meio do voto, mas, ao mesmo tempo, os grupos mais poderosos que mantêm um poder de veto sobre as decisões públicas. Por quê? Porque essa democracia é marcada pelo seu casamento com a economia capitalista, e na economia capitalista, os proprietários têm a capacidade de determinar o funcionamento da economia. Se eles investem ou não investem. Se eles vão fazer a economia ficar aquecida ou se eles vão retirar e transferir tudo para as Bahamas. Certo? Então, quando existe esse poder de veto, o governante, qualquer que seja a sua posição política, ele tem que pensar, eu não posso tomar medidas que vão afetar o investimento que os capitalistas vão fazer na economia. Então, os capitalistas não precisam nem fazer pressão. O governante já pensa sempre que ele tem que manter o capital interessado em continuar investindo. Então, existe essa relação entre voto e veto. Certo? E nos países da periferia do capitalismo, como é o caso do Brasil, essa relação sempre foi mais desequilibrada. Tá? Então, nós sempre tivemos democracia em que as nossas oligarquias dominantes, o nosso grande empresariado e os seus sócios majoritários do exterior sempre puseram para nós um limite muito forte para as políticas que o Estado brasileiro poderia fazer em favor das maiorias. E o que ocorre no mundo, porque quando a gente vê a crise da democracia, como acontece no Brasil, a gente sabe que isso não está acontecendo só no Brasil. A gente tem crise da democracia espalhada pelo mundo. Quer dizer, a gente tem regimes. O Bolsonaro, é claro, ele está, assim, é o máximo. O Brasil está fora da curva porque colocou na chefia do Estado brasileiro o direitista mais extremado, com menor respeito pelos valores básicos que orientavam a vida pública. Mas a gente tem regimes parecidos nas Filipinas, na Hungria, na Polônia, Trump nos Estados Unidos, uma extrema-direita forte ameaçando na Itália, esteve no governo agora, na Áustria. Então, pelo mundo afora, a gente tem esse processo de retrocesso da democracia, de regimes que, por dentro do que seriam as regras democráticas, vão assumindo posições cada vez mais autoritárias. Então, nós temos a liberdade de expressão sendo violada, a gente tem a repressão policial sobre os movimentos da classe trabalhadora, a gente tem um aumento de medidas de violência contra o movimento feminista, contra o movimento LGBT, então, contra os imigrantes ou contra as minorias raciais. Então, a gente tem um processo que é um processo global. E por que esse processo está acontecendo? Porque a gente está num momento em que, de maneira geral, as burguesias, as classes dominantes, elas estão dobrando as suas apostas.
elas querem garantir para elas uma parcela maior ainda da riqueza. Isso por quê? Porque a gente tem uma crise global da economia capitalista, não vou entrar nisso, mas há muitas décadas a economia capitalista tem dificuldade de manter o seu crescimento. Isso se agravou com a crise de 2008, o estouro das bolhas, e continua em curso. Isso faz com que a gordura de riqueza que era dada para apaziguar as classes populares está diminuindo. E também porque uma série de motivos, da revolução tecnológica, da chamada globalização, a queda da União Soviética, fizeram com que o movimento da classe trabalhadora perdesse dinamismo e, portanto, parecesse menos ameaçador. Certo? Então, é claro, você tem um aumento do desemprego estrutural, com isso, o movimento da classe trabalhadora se torna mais fraco. Certo? Não existe a alternativa de um outro sistema econômico, porque mesmo a União Soviética estando longe de ser um modelo de socialismo, mas aparecia com a possibilidade de um outro modelo econômico, não existe mais isso, então as pessoas têm que se conformar com o capitalismo. Avança a ideologia neoliberal. Então, com tudo isso, a classe dominante, esse equilíbrio entre voto e veto, ele vai mudando e o poder de veto se torna maior. Então a democracia vai se desidratando. Acho que a lição que a gente tira disso é que se a gente olhar a história do século XX, se a gente olhar a história do século XX e desse começo do século XXI, fica claro que a democracia como forma de governo, ela sempre repousou na força da classe trabalhadora. Não existe democracia se a classe trabalhadora não tem força para impor esse regime à sociedade. Porque se depender das classes dominantes, a capacidade que as pessoas comuns vão ter de expressar a sua vontade política vai ser sempre a menor possível. Então, isso eu acho que é um ponto importante para a gente pensar em como reagir a essa conjuntura. Tá? Porque a principal crítica que eu faço à experiência dos governos do PT foi o fato de que esses governos não aproveitaram os 13 anos de poder para criar políticas que ampliassem a capacidade de pressão e de barganha da classe trabalhadora. Certo? Houve uma aposta muito grande em outras formas de barganha, de negociação. Houve uma aposta muito grande naquilo que a gente chama de institucionalidade eleitoral, como se, na verdade, bastasse votar a favor das políticas preferidas, que com isso a gente teria um círculo virtuoso que garantiria a continuidade dessas políticas. Na hora em que a direita resolve virar a mesa, existe muito pouca capacidade de resistência, porque existe muito pouco avanço no fortalecimento dessa capacidade da classe trabalhadora. Então, se a gente pensa dessa forma, eu acho que fica claro que nesse momento a tarefa número 1 é fortalecer a capacidade de organização do movimento popular. Certo? Eu acho que, é claro, isso não significa que as eleições não sejam importantes, mas se a gente tira uma lição do golpe de 2016 é que não basta ganhar a eleição. Tem que ter força na sociedade para segurar até mesmo uma vitória eleitoral. É claro que a gente tem que continuar lutando na justiça. A gente, acho que nessa altura do campeonato, já dá para ter clareza que não vai ser o judiciário que vai nos salvar, porque o judiciário também faz parte de uma determinada vertente que projeta o retrocesso. Então, quando é que o judiciário vai se mexer? É um poder político também. O judiciário vai se mexer quando tiver força na rua, forçando a que ele volte a respeitar a Constituição, por exemplo. Então, se a gente não tiver força do movimento popular, a gente não tem como garantir vitórias. Isso não se faz. Um dos problemas, vamos dizer, o canto de sereia da democracia eleitoral é achar
que existe um atalho, que é ganhar uma maioria na eleição e que com isso a gente chega ao poder. Não. Poder depende de força na sociedade, então depende de organização. Essa organização é a organização da classe trabalhadora, mas na conjuntura que a gente vive, que é como se organiza o mundo contemporâneo, é claro que, embora o eixo de classe continue sendo central, existem vários outros eixos de opressão e dominação na sociedade que a gente tem que ser capaz de articular nessa resistência. Então, se a gente olhar hoje, o movimento sindical brasileiro, ele sofreu muito, está tendo uma grande dificuldade de se reorganizar. E tem sofrido mais, quer dizer, houve essas medidas que buscam, na verdade, estrangular esse movimento sindical a partir do golpe, isso foi muito claro, de diferentes maneiras. Mas, por outro lado, a gente tem visto de vários movimentos, por exemplo, o movimento de mulheres, uma energia de resistência extremamente significativa. A gente viu o Ele Não. O Ele Não foi uma demonstração da capacidade de organização de uma resistência que teve, na questão de gênero, um eixo essencial. A população LGBT tem protagonizado formas de resistência também muito importantes, inclusive porque tem sido um alvo preferencial da violência que tem se naturalizado no Brasil. Então a gente tem que ser capaz de organizar todas essas formas de resistência, mas sem organização, sem mobilização, sem resistência, a gente não tem possibilidade de um avanço que não seja simplesmente frágil ou imaginário. E por que a gente tem essa condição, quer dizer, a gente tem um horizonte de uma organização, de uma resistência amplíssima? Porque isso, e eu retomo aqui algo que a Elenira também já falou, porque o que a gente está se defrontando é um projeto de Brasil, que é um projeto praticamente de terra arrasada. Quer dizer, que tipo de país o golpe e o bolsonarismo estão apresentando na nossa frente? É um país de 100 milhões de excluídos. É um país em que a gente vai estar inserido no mercado internacional vendendo commodities, certo? Produtos de baixo valor agregado, soja, minério, petróleo. Esses setores hoje, com a mecanização, vão empregar uma parcela reduzida da mão de obra disponível no Brasil. A educação é um sintoma desse projeto, porque eles querem, na verdade, reduzir a abrangência e o grau de sofisticação da educação no Brasil, porque não é necessário, certo? Porque importa a ciência e os técnicos mais qualificados de fora, e daí a gente vai ter uma massa gigantesca que vai estar excluída dessa forma de inserção do Brasil na economia internacional e que vai ter que ser contida, certo? Por uma força repressiva crescente. Essa distopia que é o projeto do Brasil. Quem é que ganha com isso? Quem ganha com isso é uma minoria irrisória. Quem ganha com isso é o capital financeiro, que é o financiador desse projeto, alguns grupos que controlam esses setores e os setores vinculados à repressão, ao crime organizado, que vão ser os que vão controlar essa massa de excluídos. Nem a burguesia brasileira, na sua maioria, ganha nesse projeto. Tá? Vamos pensar aqui e com isso eu vi que o meu tempo já foi. Eu estou encerrando, mas vamos pensar aqui numa figura de Santa Catarina tão importante, que é o velho da Havan, certo? Gente, se a Havan fosse de fato uma empresa de varejo popular, certo? Se ela fosse uma empresa de varejo popular, o golpe do bolsonarismo seria o anúncio do desastre. Como é que você vai manter esse comércio com uma população cada vez mais pauperizada? É claro, a Havan, aí ele falou de pirâmide, a Havan é um exemplo de pirâmide, certo? Ela pega financiamento para criar, público para construir novas lojas e com isso
supre o buraco das lojas que ela já tem. Se ela parar de se expandir, ela vai falir no mesmo momento. A expansão é simplesmente um esquema para alavancar esse dinheiro. Tá? Mas então, quer dizer, o comércio não sobrevive, a indústria brasileira está em pandarecos, certo? As nossas cidades estão se tornando cada vez mais segregadas rapidamente. O exemplo aqui de Florianópolis a gente vê pelo Brasil afora, quer dizer, uma ampliação significativa da pobreza, da miséria, da pobreza extrema. Nós temos retrocessos em termos da nossa organização da força de trabalho. Tá? Então, o que está se ganhando agora de emprego é o emprego do desespero, é o emprego sem nenhum tipo de direito, mais precarizado possível. Nós tivemos um momento na história do país em que o emprego doméstico é um dos índices de atraso, né? Quanto maior a parcela da população econômica ativa empregada no emprego doméstico, mais desigual, mais impermeável a mobilidade social em uma determinada sociedade. A gente teve um momento na história do Brasil que se julgava que o emprego doméstico estava na rota da sua extinção praticamente no Brasil. Por quê? Porque as pessoas que estavam no emprego doméstico teriam outras e melhores oportunidades de emprego. O que a gente vê hoje? Basta abrir aí a imprensa e às vezes até de uma maneira triunfalista. Nós temos uma explosão do emprego doméstico novamente no Brasil e o que é mais interessante, sem carteira assinada. Tá? Então, o que a gente está vendo é um projeto que para a esmagadora maioria do povo brasileiro é um desastre. Tá? É claro, quer dizer, se houvesse uma reprodução clara dos interesses objetivos das pessoas, das suas preferências políticas, hoje Bolsonaro teria uma reprovação na faixa dos 98%. Não tem isso, porque a política também é, em grande medida, um esforço de construção de sentido sobre o mundo. E eles têm todos os seus circuitos de construção para garantir uma massa de apoio, no caso do Bolsonaro, baseado assim, nos piores, tudo que existe de pior no ser humano é puxado pelo discurso do bolsonarismo para garantir essa massa. Mas se a gente tem clareza de qual é esse projeto e a gente consegue expor o que está acontecendo de uma forma compreensível, eu acho que a gente tem um espaço muito grande para conquistar essa maioria e a partir daí começar a reconstruir um Brasil que não vai ser o Brasil dos nossos sonhos, porque a realidade nunca é a dos nossos sonhos, mas pelo menos um Brasil que os nossos sonhos têm um lugar dentro dele. É isso. Obrigado.